Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos louvar ao Teu nome e cantar, ó Pai, que estamos firmes em Ti, que pode vir o mar, pode vir o vento, pode vir as tentações, as provações, mas quando estamos firmados em Ti, Senhor, nós temos a certeza de que não vamos naufragar e de que vamos vencer e vamos chegar lá do outro lado ainda mais forte. Que isso seja uma verdade em nossa vida, Senhor, e que através da palavra o Senhor possa nos fortalecer e transbordar sobre nós, ó Pai, o Teu desejo através das Suas palavras, das Suas letras que estão aqui nesse livro. Me coloca à Sua disposição, Senhor, para que o Senhor possa falar através de mim com o Teu povo e que eles possam, Senhor, ser cheios do Teu Espírito, como Paulo foi, como outros foram naquela época. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Pode se assentar, meus queridos. Acende a luz para mim, por favor. As crianças podem ir com a dona Ana. Você vai para lá, amor, com eles? Vai? Vai lá, moçada. Vamos lá, criançada. Vamos lá, Adrianinho. Vai lá. Não quer ir, não? Então tá bom. Então você pode ficar, beleza? Muito bem. Nós estamos estudando o livro de Atos. E hoje, não diferente, nós vamos ler o texto que está lá em Atos 19, do 11 ao 20. E o tema da palavra de hoje é difundindo e fortalecendo a palavra do Senhor. Nós vimos no começo do capítulo 19 que Paulo chegou em Éfeso e, como de costume, foi pregar às sinagogas e ele não foi muito bem recebido por lá, mas tinham alguns discípulos que já seguiam a Cristo naquela região. E aí ele, vendo que o povo não estava muito interessado, ele pegou esses 12 e levou para uma escola chamada Tirano, e ele ficou por 2 anos ensinando esse povo, ensinando os seus discípulos. Esse foi o momento onde Paulo ficou mais tempo em uma cidade, foi em Éfeso, que foi por 2 anos. Geralmente as passadas eram mais rápidas, mas aqui em específico ele ficou ensinando esse povo. E aí a gente chegou até o final percebendo que quando ele começa a ensinar, a trazer a palavra para essas pessoas, outros iam se convertendo, outros iam recebendo o que Deus tinha para eles através dessas pessoas. E hoje vamos dar sequência nisso. Nós vamos perceber, eu quero que você fique bem atento e você consiga visualizar que nós podemos fazer os sinais a qual a Bíblia diz desde o início. Como foi feito lá com Eliseu, que aquela mulher foi até ele, com o filho já morto, né? E aí ele deu uma peça para ela, ela foi lá e colocou sobre o menino ressuscitou. Aqui você vai ver que Paulo curava pessoas através dos seus lenços. As pessoas levavam o lenço de Paulo a outros que não dava para que Paulo estivesse lá, e as pessoas eram curadas. E a palavra de Deus nos garante que nós também podemos fazer isso. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar totalmente entregues na mão de Cristo. Esse é o primeiro ponto, né? Então, eu vou descrever todo o texto. E se chegar até o final, você identificar que você também tem esse desejo e que alguma coisa ainda te interrompe de executar isso, você precisa fazer uma avaliação da sua vida. Porque você pode ter coisas que ainda te interrompem, como na música do barquinho, que te impede de permanecer firme quando o vento vem, né? E aqui nós vamos ver que Deus, ele age através de vários métodos. Então vamos lá para a palavra, em Atos 19, a partir do versículo 11. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus
sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, esse chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Como eu vinha dizendo, aqui acontecem alguns fatos bem interessantes. Primeiro que, depois de Paulo ensinar os caras por 2 anos, começou a se alastrar o reino de Deus de uma forma tão poderosa que tudo que eles pegavam de Paulo e levavam para os doentes, eles eram curados. E os demônios não suportavam a presença e iam embora. Só que também acontecem outros fatos interessantes nesse texto. Enquanto Deus estava fazendo milagres, algumas pessoas tentaram fazer milagres, também em nome de Jesus, e nada acontecia. Pelo contrário, eles eram afrontados a ponto até mesmo de passarem vergonhas. E aí nós precisamos entender, é aquilo que eu falei para vocês, desde o início, nós precisamos entender em qual desses quadros nós estamos incluídos, ou qual desses quadros nós queremos continuar pertencendo. E aí, Deus ele usa alguns métodos, muito claro. O primeiro desses métodos é que Deus faz milagre através dos seus servos. Se você pegar lá do versículo 11 ao 12, ele vai começar a descrever que ele fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. De modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Eles eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Então, Deus ele faz milagre através de quem? Através dos que servem a Cristo. Deus, ele deseja e ele almeja que eu e você que servem a ele de fato, que se entregaram totalmente a ele, que se debruçaram diante da sua palavra, que abandonaram os seus pecados, façam milagres maiores do que o que ele fez. Lá em Mateus ele fala sobre isso, lá em Marcos ele fala sobre isso, nos evangelhos ele trata sobre isso. E Lucas está mostrando que Paulo fazia o que ele dizia que ia acontecer. Né? E aí eu lendo um pouco aqui, buscando algumas coisas, aí me veio esse texto de Eliseu, né, onde a mulher foi atrás de Eliseu, se colocou ao pé de Eliseu e falou assim, eu preciso de um milagre. E aí Eliseu não podia chegar até lá, mas Eliseu mandou algo para que aquela mulher levasse e que Deus pudesse fazer o milagre que ela queria. Então, para que o milagre ele aconteça, ele precisa de 2 fatores. Primeiro, de quem leva e depois de quem recebe. O mundo está pronto para receber os milagres de Deus. O mundo está pronto para receber a palavra de Deus. Eles estão sedentos, precisando, necessitando de salvação, porque as pessoas estão desesperançosas. Elas olham para o governo, está de mal a pior. Ela olha para as empresas, estão indo de mal a pior. Ela olha para dentro da casa delas, está indo de mal a pior. Ela olha para a casa do vizinho, está indo de mal a pior. Ela liga a televisão, só fala de desgraça. Parece que o mundo está acabando. E quem que pode proclamar a paz e trazer o conforto e o milagre para esse povo? O povo de Deus. E quem é esse povo de Deus? É o povo que segue a Cristo efetivamente, de fato. Ou seja, eu e você. Se você já entregou sua vida para Jesus, você é este ser de bênção. E se você ainda não entregou essa vida para Jesus, você precisa sair daqui hoje
com essa situação resolvida, entregue totalmente, para que você possa ser precursor de outros. Porque aqui mostra claramente que Paulo não estava dando conta. Era tanta coisa que acontecia que Paulo não conseguia chegar a todos. Por isso que ele mandava lenço, porque ele não conseguia estar lá. A palavra começou a andar de uma forma de que os milagres estavam acontecendo e todo mundo começou a ficar sedento e querendo aquilo. E eram poucos os que tinham algo que oferecer. Muitos tinham ouvido já da palavra. Muitos já tinham recebido. Se você olhar o começo do capítulo 19, quando Paulo chega lá, tinha uma galera que já tinha ouvido, já tinha sido até batizado em nome de Jesus. Mas o batismo de João Batista, eles não sabiam nem o que era o Espírito Santo. E aí Paulo começa a ensinar eles sobre o Espírito Santo. E batizam-os novamente, não para inutilizar o batismo de João Batista, mas para completar o que Deus já tinha começado na vida daquelas pessoas. Para que elas pudessem ir mais além. Porque João Batista disse isso quando batizou a Jesus Cristo. Assim, eu batizo com água, mas esse batiza com o Espírito. Através dele vocês vão fazer coisas muito maiores do que eu já fiz. Mas nós temos que ser os proclamadores. Temos que ser os profetas. Profetas daqui tem um título. Profeta é quem fala, quem proclama, quem profetiza. Você pode ter esse dom. O dom, ele está lá. É só você buscá-lo. É só você pedir para que Deus te dê, para que você possa oferecer a outros. Mas o problema é que nós queremos dons para nós mesmos. A palavra diz que nós temos que buscar os dons com carinho e diligência. E ele fala também sobre os maiores e os menores dons. E o engraçado é que nós queremos sempre o que é menor. O ser humano ele tem tanto baixa estima que ele se apega ao menor. E qual é o menor dom que a Bíblia diz? O de línguas. E se você andar por aí, qual é o dom que o povo mais propaga? O de línguas. Todo mundo quer ser batizado no Espírito Santo para quê? Para curar pessoas? Não. Para profetizar? Não, isso dá trabalho. Para discipular pessoas? Você é louco, parceiro, eu vou discipular os outros, você é ruim demais. Eu quero só falar em línguas. E a oração em línguas, meu querido, é só para você mesmo. Se você não tiver quem interprete, ela é vazia. A não ser que para a edificação do teu espírito com o Espírito de Deus. Então você faça isso em casa, no secreto, não precisa ser no meio de todo mundo. Mas existem tantos dons que Deus quer que você manifeste no meio do teu povo, entre vocês, que vocês não querem. Vocês percebem que uma simples oração no início do culto deixa todo mundo acanhado? Uma simples oração. Só de olhar para uma pessoa que não é do teu convívio e perguntar o nome dela e o que ela precisa, já trememos de cima a baixo. Imagina se alguém liga para você e fala assim: ei, eu preciso que você vá lá no hospital, que um parente meu está para morrer, e eu ouvi dizer que o seu Deus cura. Você pode ir lá visitar ele para mim? Você vai ligar para quem? Aí o pastor não vai atender. E aí, como que vai fazer? Vocês precisam estar ligados nesse Deus. Vocês precisam estar na dependência desse Deus, que é o Deus que faz essa locomotiva andar, que é o Deus que faz esse mar jorrar. Não é o líder espiritual. O líder espiritual, ele tem um papel simplesmente de orientação, mas a ação de Deus, ela é de você para outro. Aqui, quem está aqui comigo há mais tempo sabe disso. Eu tenho o hábito de ensinar as pessoas a orarem uma pelas outras e serem curadas. E Deus faz. Por quê? Ah, mas você vai perder teu emprego, pastor. Que seja assim. Se tiver 20, 30 que faça o que eu faço, que eu perco o meu emprego. Porque eu fiz bem feito. Está todo mundo pregando o evangelho? Não precisa mais de mim? Glória a Deus, aleluia. Agora o problema é se eu fico tratando todo mundo de meu escravo, a qual eu preciso sempre de mim. Deu uma dor de barriga, liga para o pastor que ele faz a oração milagrosa. Deu não sei o que, liga. Não. A palavra de Deus diz que é para todos. É para mim e é para você. Você tem isso em você. Se você aceitou a Jesus Cristo, você já recebeu o Espírito Santo. O mesmo que está em Paulo. O mesmo que Paulo fazia. Aí, se você observar, Deus ele engrandece o seu nome. E sabe que Deus ele é tão interessante a forma que Deus atua. Eu estava vendo alguns podcasts. Eu estava vendo um podcast de um pastor, de um rabino e de um sheik. E o pastor,
estava tentando ser político, ele estava com medo de entrar em algumas coisas polêmicas. E os outros dois engolindo ele, né? Porque ele estava se recuando e os caras estavam indo para cima. Sendo que, na verdade, quem tinha a verdade era o pastor, os outros ainda estavam esperando Jesus chegar, o outro ainda acreditou que Jesus fosse um homem qualquer, mas quem tem, de fato entende quem é o Espírito Santo, quem é Cristo, somos nós, os crentes, os cristãos. E aí teve uma hora que o Rabi perguntou assim para ele, falou assim, me diz uma coisa, se você não aceitar Cristo, vai ao inferno? Aí ele falou assim, aí ele ficou meio assustado. Ele tinha que ter sido categórico, sim, se você não aceitar Jesus, vai você e teu Alcorão para o inferno. Mas a gente fica com medo, porque a gente tem que ser politicamente correto. Nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala. Se você olhar Paulo não tinha cuidado com o que dizia. Ele estava lá no aerópago, ele falou o que tinha que ser dito. Ele estava lá no céu, ele falou o que tinha que ser dito. Ele não queria saber se ele ia ser apedrejado, se ele ia ser açoitado, o que iria acontecer com ele. Ele tinha que dizer o que tinha que dizer. Nós temos que ser proclamadores do Evangelho. E aí, no segundo método que Deus usa, Deus engrandece o nome de Jesus através do temor. Lá no versículo 13 ao 17. Vamos ler lá para a gente entender o que acontece nessa passagem. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus e a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Olha aí, o cara é do alto escalão do judaísmo, né? Um dia, o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos, os judeus e gregos que vinham em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Os demônios pregaram. Você tem essa mesma percepção que eu? Os demônios pregaram Jesus Cristo aqui. Porque os caras foram lá expulsar os demônios e falaram assim, olha, peraí, esses 2 nomes que você está usando aí, sei bem mas você, cara, você é um mequetrefe. Você não tem nem Deus e não sabe nem o que está fazendo. Então some daqui, rapaz. Sentou a borracha neles. Quando eles voltaram para casa dizendo que tinham apanhado dos demônios, a palavra de Deus fez sentido. A palavra de Deus fez sentido. E aí, só para você entender, Éfeso era uma área totalmente pagã. Existia muito esse lance do ocultismo, né? De magos, de magia, de expulsar demônios, de fazer rituais, era muito grande lá. No entanto, se você olhar um pouco mais para baixo, eles colocam todos os livros e eram aproximadamente 50 mil denários o custo dos livros que os caras queimaram. Cada denário é equivalente a um dia de trabalho daquela época. Ou seja, era equivalente a 50 mil dias de trabalho. Era muito dinheiro, gente. Era muito dinheiro. E aí, por que isso? Porque aquela região, ela era encrostada, ela tinha o ocultismo dentro dela. As pessoas estavam dentro da igreja e ainda assim serviam ao ocultismo. Ainda assim, tinha um pezinho no ocultismo. Porque você pode observar que foi muita gente que jogou fora as coisas. Será que nós não temos que jogar fora coisas da nossa vida que ainda está nos travando no passado? O que tem dentro de você que ainda te impede de adorar a Deus totalmente? O que tem dentro de você que faz você ter vergonha ou ter medo? Nossa, Marcelo, então quer dizer que os demônios podem bater. Ai, agora que eu vou ficar com medo mesmo de expulsar demônio, porque agora, se eu pôr a mão na cabeça da pessoa e ficar endemoniado e o demônio me bater. Mas você crê ou não crê? Será que você era como os 7 filhos de Seva? Ou você é como Paulo, filho de Cristo, de fato? São respostas que vocês precisam responder. São coisas que você precisa buscar dentro de você. Quais são os seus pecados de estimação que você ainda tem? Quais são os seus santos de estimação que você ainda tem? Os filhos? Os pais? O trabalho? O dinheiro? O celular? Eu falo os filhos porque tem casal que ama mais o filho do que o próprio cônjuge.
Nós demos cursos de homem ao máximo, mulher única por muito tempo, cursos de casais por bastante tempo. Fomos líderes de casais por quase 6 anos. E era assustador o quanto as pessoas diziam assim: desse traste eu largo, mas meus filhos ninguém rela. Não parecia uma leoa em cima dos filhos. Sendo que quando você sair da sua casa, da casa dos seus pais, para casar com esse traste ou com essa traste, digamos, tanto homem quanto mulher, quem se tornou uma só carne com você foi ele, não foi seu filho. E seu filho vai embora, mas o seu marido, o seu esposo, sua esposa fica. Por isso que muitos casais, quando os filhos vão embora, eles sofrem com a síndrome do ninho vazio. Eles não conseguem conviver sozinhos, porque eles não têm intimidade. Eles nunca fizeram uma viagem juntos. Eles nunca disseram sequer que amam um ao outro. Eu tenho 40 anos, nunca vi meu pai beijar minha mãe no rosto. No rosto. Porque meus avós achavam que as intimidades tinham que ser no reservado. Meu pai continuou pensando assim. E olha que eu venho de uma família que minha mãe é bem liberal. Mas meu pai, para você falar eu te amo, ele fala que você é viado. Vai para falar, seu pai, eu te amo. Para com de viadagem, rapaz. O homem não fala pro outro que ama. Aí vai falar depois que morre, né, no caixão. Não, gente. Minha mãe e meu pai sofreram quando descobriram que quando eu casei, eu decidi que eu ia casar, casei. E aí eu falo para eles assim, ó, vocês não são mais minha família. Minha família são meus filhos e minha esposa. Eles ficam doidos comigo. Mas é de fato. De fato. A palavra diz isso. Mas muitos ainda estão super protegendo os filhos, que não conseguem nem sair de casa sozinho para pegar um ônibus. Eu falo porque eu fui assim. Eu fui andar no ônibus depois dos 16 anos de idade. Onde já se viu isso? Por quê? Porque meu pai achava, e assim, ele assim com a minha filha tem 20 anos, ele não deixa sair na esquina sozinha. Não, tem que deixar, pai. Deixa andar, deixa fazer as coisas, deixa ir. Por quê? Porque precisa criar anticorpos. E o anticorpo está onde? Está lá fora, não está aqui dentro. O anticorpo está lá fora. E o crente é a mesma coisa. Você, como cristão, você precisa criar anticorpos. E sabe onde você cria anticorpos? É no campo de batalha. É lá na trincheira, não é em casa assistindo Big Brother, não. Eu não sei nem se tem Faustão ainda, porque já faz pelo menos uns 3, 4 anos, mais de 5 anos que eu assisto televisão. Não sei o que tem. Mas nós temos que se desprender de algumas coisas. Nós temos que amar de fato quem está perto da gente e entregar a nossa vida de verdade. Larga, como esses povos fizeram aqui, quando eles começaram a ter temor de Cristo. O que eles fizeram? Eles jogaram fora tudo que tinha que atrapalhavam eles. Você precisa fazer isso essa noite. Você precisa se desvencilhar do que te traz maldição. Você precisa se desvencilhar do que te traz desgraça. Você precisa se desvencilhar do que te bloqueia. Você precisa desvencilhar do que te faz achar que aquilo é segurança. Não é, não. Não é. Segurança é só em Cristo. Só em Cristo. Só Ele salva. Só Ele liberta. E aí nós temos tido um problema aqui no Santa Antonieta, né? Nós, a Igreja Evangélica das Nações. Porque nós somos como essa igreja que Paulo estava construindo. Nós focamos no ensino e focamos na palavra. Aqui nós temos a simplicidade do evangelho. Não tem. Vai ter profecia? Vai. Por quê? Porque Deus fala. Mas isso não é o principal. Não é ficar dando profetada daqui de cima e dizendo que Deus está falando para você. Tá, mas eu não preciso ficar direcionando. Porque o Espírito está aí confirmando no seu coração que você precisa abandonar. E aí nós estamos atrás de barulho, nós estamos atrás de eloquência, nós estamos atrás de poder, de Highlander, de rotação, de... Não, gente, não é sobre isso. É sobre aqui dentro, ó. Como está você aí dentro do teu coração? Temos bastante jovens aqui. Bastante. Apesar que eu adoro ter as pessoas mais experientes por perto. Porque elas são o equilíbrio, né? Tem o seu Djalma e a Dona Flor, o seu Djalma está acamado, tá doentinho, tem 75 anos, por isso que eles não estão aqui, estão acompanhando pela live. Adoro!
tem muita história, muita vida, muita convivência. Os caras têm casca, passaram por muita coisa. Os mais novos, se os mais novos entendessem a sabedoria que se subsiste dentro dos mais velhos, eles não andavam com da mesma idade, só andavam com os mais velhos. É uma escola tremenda. Porque já sofreram o que você está sofrendo. Já passaram pelo que você passou. Só que quando eles vão falar, você fala assim, você é careta. Nessa época não tinha celular. Você não sabe de nada, avô. É ou não é? É assim. Você não sabe de nada, avô. Será que não sabe? É igualzinho, gente. Só mudou o corte de cabelo. Só mudou o aparelho, mas os problemas são os mesmos. Os pecados são os mesmos. As crises são as mesmas. Tenho quase 40 anos, porque tenho 25, né? Quase 40 anos de idade. Essa semana eu entrei em crise, porque eu fui sair com a Ana no dia dos namorados e o cara falou assim pra mim, ê, tiozão, ele tá com uma novinha, hein? Falei, você me respeita, rapaz, só porque tem um pouquinho de barba branca? Tem nem 20 anos ainda? Ele falou, para, vai, você já tá com 40, né? Para mais. Eu falei assim, quem que te contou? A idade chega para todo mundo, não tem jeito. Mas eu olho para trás e eu vejo assim, queria eu ter a minha sabedoria com 20. Pena que não é assim. Porque eu tinha errado tão pouco, tinha feito tão pouca coisa errada, tinha feito tantas coisas a mais. Apesar de eu ter experimentado muita coisa nessa vida, graças a Deus. Desde os meus 15, 16 anos eu andava com a galera, evangelizando, pregando. Essa foi minha vida. Às vezes as pessoas falam assim, você não tem medo de certas coisas, Marcelo? Não tenho porque eu tive experiência. Eu andei com uma galera que evangelizava o tempo todo. Os caras saíam da Zona Sul e iam para Unimar evangelizar, né? Porque o Unimar pegava fogo de festa. Nós íamos a pé. Hoje você fala para o jovem sair lá do São Francisco, vir aqui, é longe. Ai, tá aí o pé. Não. Nós carregávamos o tênis, colocava o tênis, as meninas, e levava dentro da bolsa o salto alto. Quando chegava lá, ela tirava o tênis e colocava o salto alto. Pregava toda a esbelta, depois colocava o tênis e voltava. É isso aí, as ferramentas são qual tem. Mas não nos deixávamos de pregar o evangelho. Lembro de um dia na frente do Espaço Cultural, hoje o Espaço Cultural acho que não deve ter mais evento, mas naquela época tinha muito de rap, de hip hop, de rock. Nós pregando, duas gangues inventou de querer arrumar confusão e nós no meio, os crentes, né? Aí quase morremos. Graças a Deus que Deus fez com que a arma não falhasse lá, porque senão alguém ia sair ferido. Mas por quê? Porque Deus honra os seus. Ontem nós saímos, depois do culto de jovens aqui, e fomos ali comer um pastel. Eu fico vendo essa moçada e me preocupa ao mesmo tempo, porque não tem experiência. Estavam conversando aqui ontem, o Luan falou assim, vamos ali então pregar para a gente ver como que você faz. Gente, é espontâneo, é automático, você não tem uma regra. Existe um passinho de plano da salvação lá, das cinco cores, né? Do amarelo, do vermelho, do preto, do rosa, do verde. Né? São 5 cores. Vamos me lembrar agora quais são todas elas. Para te ajudar ao plano da salvação. Mas as pessoas querem saber o que Deus está fazendo na sua vida. Só que se Deus não faz nada na sua vida, não tem o que você pregar. O que acontecia aqui? As pessoas estavam fazendo o que Paulo vivia. Era a vivência de Paulo. Paulo conhecia as Escrituras. Paulo lia. Paulo buscava. Paulo tinha intimidade com Deus. Quanto tempo nós oramos? Que isso, oração? Leitura da palavra. Nós não fazemos isso. Nós perdemos tempo no TikTok, tempo nos Reels, nos Stories, em todas as coisas. Nós estamos comendo coisa na internet que nós nem sabemos se é verdade ou mentira. Porque nós não conhecemos a palavra. Nós somos a geração do fast food, que é tudo pronto. Precisamos parar com isso em nome de Jesus. Precisamos ser as pessoas que levam a Cristo para esse mundo e que transforma essa história. Nós não temos que deixar com que os demônios preguem para nós, como aconteceu aqui. Engraçado até a cena, né? Eu já presenciei algumas do crente for orar lá e o demônio dá um show e caguetar todos os pecados do crente. Despreparo. Vacilão.
Outros, ele estava com tanto medo do demônio que ele levantou a mão, ele pegou um bico de luz, levou um choque e achou que o demônio tinha pego nele. Despreparo, nervosismo, tensão, falta de experiência. Nós precisamos sair do casulo. Você precisa desabrochar. Nós já temos vivência. Sem medo de errar, eu olhando para a plateia, eu tenho certeza que todos vocês já tiveram contato com o Evangelho. Sem medo de errar. Sem medo de errar, vocês já tiveram contato com a palavra de Deus. E o que nós estamos produzindo? Se Cristo chegasse diante de você hoje, como ele chegou diante daquela árvore que ele pediu, declarou que ela secasse, teria fruto aí? Sabe por que aquela árvore Deus secou aquela árvore? Aquela passagem que ele estava andando com seus discípulos, ele avistou uma árvore bonita, e ele foi até ela e não tinha fruto, e ele declarou que ela fosse seca. Ela não tinha que estar verde. Aquela época não era a estação daquela planta estar verde, ela tinha que estar seca. Só que como ela estava verde, ele achou que tinha fruto. Quando ele chegou lá, não tinha fruto, ele fez com que ela ficasse no estado da qual ela deveria. Ela era como um crente que parece que está todo bonitão, mas quando você chega perto dele, está seco, não tem nada para oferecer para ninguém. Não tem uma palavra de salvação. Não tem uma palavra de esperança. Não tem uma palavra de ânimo. Será que você tem isso? Será que se alguém encostar perto de você, você vai falar dos teus problemas ou você vai ouvir ela nos problemas dela? Sabe uma coisa que eu aprendi? Que é uma escada, né? Eu conto dos meus problemas para alguém que está acima de mim, mas porque está abaixo, que encosta, ele não sabe dos meus problemas. Ele só vai receber o que eu tenho de bom. Por isso nós temos o discipulado. Para que você tenha pessoas a qual você possa abrir o seu coração e contar o que você precisa. Por isso você tem que ter pessoas dentro do povo de Deus que são seus confidentes. Cuidado com quem vocês colocam a sua vida na mão. Porque às vezes você pode ter problemas. Mas que você tenha pessoas que possam orar por você. Porque a hora que você estiver lá fora e as pessoas encostarem em você, você não falar para ele do que você está cheio de amargura ou às vezes de problemas. Você tem que estar cheio de Deus para falar para ela. Você tem que transbordar Deus para ela. Nós aqui não temos o hábito de falar de dízimos e oferta. Pode ver que nós já estamos partindo para o final do culto e ninguém falou de dinheiro ainda. Porque nós entendemos que quem é fiel, quem é infiel é infiel. E às vezes a gente fica falando de dinheiro e os infiéis, eles não estão nem aí. Quem apanha é os fiel. Então nós temos o nosso dízimo, nossa oferta. Tem os envelopes, tem a salva aqui. Mas a gente não fala. Porque quem é fiel, ele procura e fala assim, como que eu faço para me dar meu dízimo? O que eu faço para dar minha oferta? Não precisa ficar pregando para ele. E quando nós decidimos que nós vamos parar de fazer isso, Deus sobejou sobre as nossas igrejas na parte financeira. Porque os fiéis começaram a entender que Deus entendia que era eles que tinham que sustentar mesmo. E o evangelho é da mesma forma. As pessoas, elas não precisam chegar para você e falar que elas precisam de Deus. Você tem que dizer automaticamente. Encostou? Fala. Fala. Abre o sorriso. Declara amor sobre a vida dela. Olha, eu tenho um bom dia. A pessoa fala assim, um bom dia por quê? Porque Jesus te ama, ele morreu por você na cruz. Para com essas balelas aí e tal. Pessoal, eu falo isso porque eu vivo isso. Se quiser saber mais, eu estou à sua disposição. E deixa ela se bater. Daqui a pouco ela volta. Porque ela sabe onde tem. Porque você mostrou que ele tem algo a oferecer. Mas quando ela voltar, esteja pronto para dar de fato o que você disse que ia dar. E onde você vai encontrar isso? Na palavra. Vivência de palavra de Deus. E através desse lance, eu quero finalizar com uma história que diz a lenda que isso de fato aconteceu. Ela era mais ou menos assim, ó. O menino e o imperador. Esse é o tema da história. O imperador, junto com a tua tropa, precisava ir a um lugar de combate e para que ele tivesse o caminho mais curto, ele tinha que passar por dentro de uma fazenda.
E quando ele chegou diante daquela porteira, a porteira fechada, e o menino sentado em cima da porteira. E aí o imperador em cima do seu cavalo, com os seus guerreiros, olhou para aquele menino e falou assim, abre a porteira, eu quero passar. E o menino olhou para ele e falou assim, não vou abrir a porteira. O senhor dê a volta. Aí o imperador disse assim, você sabe quem sou eu? Eu sou o imperador Napoleão. Ele falou assim, meu querido, eu não vou desobedecer meu pai. O senhor vai ter que dar a volta. Eu vou pegar você e você vai ter que me deixar passar. Falei assim, olha, deixa eu fazer uma coisa. O menino falou para ele, só um minuto. O senhor quer mesmo que eu desobedeça meu pai? Aí o imperador olhou para ele e falou assim, falou para o comandante da tropa, falou assim, olha, me dê 1000 homens como este e nós ganhamos o mundo. E aí ele deu a volta e foi embora. Deus não precisa de pessoas que são gritalhões, mas pessoas que têm obediência, que têm a fibra, que olha para as pessoas e diz assim, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu não vou desonrar o meu pai. Ah, você vai, vamos em tal lugar? Eu não vou. Por quê? Porque eu não vou desonrar o meu pai. Vamos pegar isso aqui, ó, ninguém está vendo. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu não vou desobedecer o meu pai. Mas ninguém está vendo, mas o meu pai está vendo. E eu não vou falhar com ele. Ele acreditou em mim, a tua palavra. Eu sou um filho de Deus, eu não vou abrir mão disso. É dessas pessoas que Deus está buscando. Pessoas que dizem não para o pecado. Pessoas que dizem não para as coisas erradas do mundo. E dizem sim para Deus por obediência e não porque vão ganhar alguma coisa em troca. Mas por obediência. E pasme, meus irmãos, quando vocês tomarem essa postura, vai ser como foi com os demônios. Eles não poderão suportar vocês. Eles não podem suportar a presença do Deus vivo. E se você for obediente, não tem demônio, não tem luta, não tem nada que possa resistir a você. Nada. Sabe esse deserto que você está passando? Sabe por que você não venceu ele ainda? Porque você não é de fato, não tem temor a Deus. Porque quando você se dobrar e você de fato mudar, Deus vai fazer o teu milagre. Deus vai te dar o que você quer. Porque você não recebe, porque você não pede. E quando você pede mal. É isso, diz a palavra de Deus, diz isso. Você pede errado. Você pede para o seu próprio prazer. Sou empresário, não vivo da palavra, eu não vivo da igreja, viu, irmãos? Pelo contrário, eu coloco dinheiro para vir ao culto. Meu carro, venho a semana toda para cá, sou dizimista, sou ofertante e não recebo salário da igreja. Eu tenho o meu trabalho. E eu converso com várias pessoas que também são empresários. E eu tenho dito para eles o seguinte, sabe quando Deus mais me honrou financeiramente? Quando eu parei de correr atrás do dinheiro e comecei a correr atrás de Cristo. Quando eu entendi que o domingo era o dia de eu sair com a minha família e cuidar da minha vida espiritual, Deus me deu durante esses dias que eu estava trabalhando aberto. Quando eu entendi que tinha momentos que eu tinha que parar para estar com os meus filhos e com a minha esposa, Deus me deu muito mais. O problema é que nós invertemos os valores. Nós queremos que Deus nos dê. Dá para quê? Eu quero um carro, porque se Deus me der um carro, eu vou poder vir ao culto todos os dias. Louva a Deus pela vida da Kiliane, porque Deus deu para ela um carro e ela continua persistindo. Aí, primeira coisa que acontece, hoje é dia de culto. Mas então, agora tem um carro. Eu vou lá na festa da cerejeira. E hoje é o dia de eu passear com a minha família. Mas o carro não era para você ir à igreja? Mas agora eu quero uma promoção, quero ganhar mais. Aí começa a ganhar mais. Primeira coisa que o cara faz é dar menos dízimo. Ou ele faz mais dívida. Aí ele se enrola de novo. Por quê? Porque o problema não era quanto ele ganhava. O problema era como ele gestava o dinheiro dele. E gestava errado. Dava errado. Gente, nós pedimos tudo errado. Quando você pedir de acordo com o reino de Deus, Deus vai fazer tudo por você. Porque um pai terreno dá o melhor para o seu filho. Imagina o celestial, o que ele não pode fazer por você? Mas para isso, você precisa ser um servo. Você não tem livre-arbítrio. Esse negócio de livre-arbítrio, quando você aceitou a Cristo, acabou. Livre-arbítrio é para quem está lá no mundo. Você decidiu por Cristo, você tem
que seguir a Cristo. Ao que diz aqui, ó. Ah, Marcelo, é pesado demais. Será mesmo? Será? Será que é pesado? Ah, mas você é um cara diferente. Será que eu sou um cara diferente? Eu estava conversando com o Marlon outro dia. Eu era um cara que eu não conseguia desenvolver a conversa. Tímido de tudo. Tímido. Não conseguia tirar uma nota decente na escola. Era o narigudo, pescoçudo, cheio de sardas. Era o xaropão, que eu tinha um quichute. Vocês não vão lembrar dessa época, mas os mais velhos lembram do quichute, que tinha uns cabos desse tamanho assim, e o cadarço que você vinha amarrava até na canela. Eu tinha um quichute daquele, uma calça e 2 camisetas. E aí os caras tiravam sarro de mim, porque eles tinham um Kong, eles tinham outros, e eu tinha um quichute. Mas o meu quichute eu jogava quadra, jogava campo, brincava de pique-salva e não estragava. O dos caras escorregava na grama. Ninguém me pegava no pique-salva. Eu estava olhando o copo cheio e não o copo vazio. Eu era feliz com o que eu tinha. Meu pai era agente de supermercados. Os mais antigos que moravam na Zona Sul vai conhecer os supermercados Pague Pouco. Meu pai foi gerente do Pague Pouco por 20 anos. Meu pai tinha uma boa situação financeira, mas glória a Deus pelo jeito que meu pai me criou. Porque se meu pai tivesse me dado de tudo, eu seria um homem fraco nos dias de hoje. Mas eu fui procurar entender o que eu precisava fazer para ser um cara melhor. Porque quando eu tinha meus 15 anos, eu fui discipulado por um cara chamado Marcelo Ceballos. Conheceu o Ceballos, Júnior? Conheceu o Marcelo Ceballos? Não? Marcelo Ceballos. O Ceballos está em São Paulo hoje. Ele fazia CTMN e o Ceballos era gago. Mas o Ceballos era o evangelista. Ele tinha Jesus Fest, as pessoas se convertiam, quem que ia discipular? Era o Ceballos. O Ceballos era o discipulador. Mas o cara não era gago? Não importava. Ele era um cara. E eu andava com o Ceballos. Por quê? Eu era tímido, o Ceballos era gago. Dupla perfeita. Eu e o Ceballos. Aí eu fui aprendendo. Aí eu descobri que o teatro podia me ajudar. Aí eu fui fazer teatro. Aí eu fui aprender a perder a desenvoltura. Eu não conseguia decorar uma frase. Aí tinha uma peça que era uma peça de balé. E aí eu fui o cara que ficava tirando pó das coisas. Porque eu não conseguia decorar a fala. Eu tive que ficar tirando pó das coisas lá, enquanto o povo fazia a peça toda, eu ficava só tirando pó. Mas eu era o mais engraçado de todos, porque eu estava perdido. E ninguém sabia que eu estava perdido. E aí foi melhorando, as coisas foram melhorando. Aí depois eu aprendi como fazer para improvisar em vez de decorar. Quando todo mundo decorava o texto, eu encaixava no meio deles e gol. Ninguém sabia que eu não sabia o texto. Coitado de quem vinha depois de mim, porque tinha que se encaixar no meu texto, né? Mas no fim dava tudo certo. Até que um dia na igreja eu decidi que eu ia fazer uma peça de teatro com o pessoal do Ministério Infantil. E sempre era jogralzinho, né? A música canta e os menininhos ficam assim, né? Falei, não, eles vão falar, vai ter fala. Aí o texto era socorro, a mamãe pifou. Ficou para a história da igreja, porque todo mundo pifou. A hora que falou, mano, o Marcelo conseguiu. Mas porque eu era determinado. Eu nunca olhei para trás e falei que não dava. Nunca. Desde o meu casamento. A minha esposa, eu saí na frente dos outros também. Chegou a menina bonita na igreja sem muita mulher. Chegou uma mulher bonita, todo mundo quer, né? Eu já logo atropelei todo mundo, cheguei primeiro. Conquistei. Era o mais bonito? Não. Era o que falava melhor? Não. Mas era o que tinha coragem. Deus procura pessoas que têm coragem. Esse menino da história do Napoleão aqui, ele não era o mais capacitado, mas ele tinha coragem. Ele olhou para os caras e disse assim, mesmo com medo, falou assim, peitar você e peitar meu pai, vou peitar você, cara, porque depois lá em casa vai ser ruim o negócio. Vou ser obediente. E aí, como que você vai ser? Quando você estiver diante de uma situação que é a sua prova de fé, como que você vai reagir? Você vai derrubar o copo igual eu fiz? Como você vai reagir? Quem vai ser você? Você vai ser o que vai apanhar? Porque os demônios não conhecem o seu nome? Lembra como se fosse hoje, na Zona Oeste, no momento de libertação, o demônio olhou para mim e falou assim, eu ainda vou te pegar. Mas o cara que está te protegendo aí, ele é muito forte. Eu não posso com ele. Mas um dia eu vou te pegar. Em várias outras situações, eles me falavam, vou te pegar, vou te pegar. Por quê? Porque eu já estava dando trabalho devia um tempo. 26 anos de igreja, 26 anos dando trabalho para o capeta. Então, você, quem é você no mundo espiritual? Quando falarem do seu nome e sobrenome,
o inferno estremece ou o inferno dá risada? Fala, não, isso aí é dos nossos, fica tranquilo, tá tudo em casa. É só apertar o primeiro botão que ele vai parar de servir a esse Deus. Quer ver? Quem é você diante de Deus? Nós temos que ser como Paulo, irmãos. As pessoas elas têm que desejar o Cristo que você serve. Você tem que ser um propagador do Evangelho, com sua roupa, com a sua fala. O demônio não pode suportar quando Cristo chega através da sua vida. Você não pode, ele não pode suportar. Não pode. Não pode. Não pode. Baixe sua cabeça. Reflita sobre isso que foi dito aqui hoje. Reflita sobre o que você ouviu aqui. Quem você é nesse quadro? Existe uma lousa grande. E nessa lousa está você bem ao centro. Qual dos dois lados você está? Você está do lado a qual o inferno teme e quando você chega ele não suporta porque você serve ao Cristo de verdade? Ou você está do outro lado? Que eles não sabem o seu nome e vão tirar onda com a sua cara. Quem é você na fila do pão? Quem é? Fala com Deus agora. Fala para Deus, fala assim, Senhor, será que é por isso que eu não tenho as minhas orações respondidas? Porque eu não me entreguei de fato ao Senhor ainda? Porque eu não me converti de todo o meu coração ao Senhor? Senhor, por que eu não tenho resposta diante das minhas lutas? Por que parece que eu perco todas as minhas lutas? É porque eu não me entreguei de fato para o Senhor ainda? Se essa for a tua resposta, se essa for a tua dúvida, eu quero que você repita comigo no teu coração. Não precisa falar nada, está todo mundo de cabeça baixa. Repete aí comigo assim, Senhor Jesus, nesta noite, eu quero me entregar totalmente ao Senhor. Senhor Jesus, eu quero ser como Paulo. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Senhor, eu te aceito de todo o meu coração. Senhor Jesus, me recebe como teu filho. Escreve meu nome no livro da vida. Me faz ser conhecido no inferno. Me faz ser conhecido no mundo espiritual como um homem que te serve de todo o coração. Senhor Jesus, eu quero abrir mão dos meus pecados. Eu quero abrir mão dos meus traumas. Abrir mão dos meus medos. Abrir mão da minha razão. Senhor, me aceita como teu filho amado em nome de Jesus. Senhor, eu quero me entregar totalmente. E eu aceito a tua morte na cruz. E a ressurreição por mim. Eu acredito, eu creio nisso, Deus. E eu quero ser o teu filho em nome de Jesus. Continua de cabeça baixa, não levanta a cabeça não. Se você fez essa oração, ou se você ficou com medo do que eu fosse falar, e você não fez a oração, e no final dela você entendeu que essa oração é bem-vinda e que você também quer ser um filho de Deus, pega essa oração para você e toma o passo. Agora eu quero falar com todo mundo, com todos vocês que estão aqui. Se você tem algo que você gostaria que nós orássemos por você hoje, se tem algo que está aí te impedindo, se tem algo que está te travando, se tem algo de tudo que foi dito aqui, você se identificou e você precisa quebrar isso nessa noite, em nome de Jesus, quero te convidar a vir aqui à frente junto comigo, aqui onde eu estou aqui, quero que você venha aqui que eu quero orar por você. Nós vamos orar por você nessa noite, você não vai sair daqui sem receber uma oração. Lembre-se que Deus procura pessoas obedientes e corajosas. Paulo foi um cara corajoso. Paulo não quis saber o que as pessoas fossem falar dele. Ele simplesmente mudou e de perseguir crente, ele decidiu amar a crente agora e ser um crente de fato. Se você precisa de uma oração, se você deseja que ore por você, que você viesse aqui à frente para a gente orar por você. Fique à vontade, não fique com medo não. Pode vir chegando enquanto eu vou orando por eles. Deus, em nome de Jesus, Deus. Vou colocar diante do Senhor a vida da Maria.
Senhor possa responder, ó Pai, as perguntas, as dúvidas, os medos. Enche ela, Pai, do Teu Espírito, Deus. De graça, de domínio próprio. Explica, enche o coração dela, Deus. Algo que quer, que ore, algo específico. Pergunta, pedido, olhando para elas. Enchendo, Deus. E a ela, Pai, o desejo do coração, Deus, que ela possa ouvir, ó Pai, e entender, ó Deus, quais são os posicionamentos, quais são as formas, os meios que ela precisa ter, ó Pai, para que ela possa ser como Paulo. Enche, Deus, da Tua graça, enche do Teu Espírito. Tira, Deus, todo medo, se tem dores, se tem dúvidas, repreenda agora em nome de Jesus. Que elas tenham a liberdade de seguir a Teu caminho, seguir ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem um pedido específico? Não? Deus, eu quero colocar o Adriano diante do Senhor, Pai. Que ele possa ser, ó Deus, um homem como o Senhor o vê. Um homem que não tem medo, um homem que o ama, um homem que está diante de Ti, ó Deus, pronto para a batalha. Um cara, Senhor, que fala o que tem que ser dito. Dê a ele, ó Pai, sabedoria, dê a ele discernimento. Venho pedir, ó Pai, que o Senhor tire toda a confusão da mente, que o Senhor repreenda, ó Pai, toda ação, ó Pai, que possa vir tirar a paz dele, que possa vir, ó Pai, tirar a tranquilidade. Restaura, ó Pai, o seu casamento, restaura, ó Pai, o seu trabalho. Dê a ele, ó Pai, dê a ele mais do que ele possa imaginar, Pai, em nome de Jesus. Deus, vem encher esse homem da Tua graça, encher esse homem do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus, vai enchendo, vai transbordando, vai transformando, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te abençoe, Deus. Amém. Especial, viu? Obrigado. Te amo, viu? Amém. Tá. Tem algum pedido específico? Tem algo que o senhor gostaria de pedir especificamente? É só aumentar mais a fé e mais força e só isso aí. Mais força espiritual. Deus, eu venho colocar esse teu servo diante do Senhor, ó Pai. Que o Senhor aumente a fé dele, Deus. Tira todo medo, toda dúvida. Tira dele, ó Pai, tudo que venha fazer com que ele ache, Senhor, que ele não está pronto. Mostre para ele, ó Pai, o quanto o Senhor já fez pela vida dele. Faz um raio-x, Pai, para ele. Mostra para ele, Deus, o quanto o Senhor o ama, o quanto o Senhor já deu, o quanto o Senhor já derramou sobre a vida dele. Mostre, Deus, para ele, Deus, que ele precisa fazer isso com outros. Ele precisa derramar isso a outros. Enche, Pai, o coração deste homem, a mente, Pai, de sabedoria, de domínio próprio, de longanimidade, de amor ao próximo. Enche, Deus, enche de graça. Vem com o teu Espírito, Deus, acrescentando a fé dele. Vem jorrando, Pai, sobre a vida dele, Pai. Uma calma, uma tranquilidade, Deus. Que ele possa, Senhor, ser como Paulo. Que ele possa andar pelos lugares das pessoas serem curadas. Que ele possa orar pelas pessoas, as pessoas serem transformadas. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, enche-o de graça, enche-o, Pai, de fé, aumente a fé dele, aumente, Senhor, aumente, que ele possa, Senhor, ser um pequeno cristão de fato andando por essa terra, que as pessoas passando por ele percebam a tua luz através da vida dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus. Amém. Em nome de Jesus, Deus, Amém. em nome de Jesus. Amém. Te abençoe, viu, meu querido? Amém. Te abençoe sempre, isso é especial, viu? Amém. Amém. Deus abençoe. Tem algum pedido específico? Medos, traumas, barreiras. Deus, eu vou pedir para que o Senhor mostre ao Beto, Deus, o quanto o Senhor o ama, o quanto o Senhor já deu a ele, Deus, o espírito de ousadia. Mostra para ele, Deus, o quanto o Senhor já o deu. O Senhor já quebrou essas barreiras. Mostra a ele, Deus, transforma, vivifica. Dá a ele, ó Pai, sabedoria. Que ele possa, Deus, ministrar a sua família, ministrar a sua esposa, seus filhos. Que ele possa ministrar os amigos do trabalho. Fala, Senhor, através da vida do Beto, como o Senhor já tem feito aqui no nosso meio. Obrigado, Deus, por este homem que anda comigo, obrigado. Aumente a fé dele, a graça do Espírito, Deus, a ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, você é amado, viu, meu irmão? Você é amado, viu? Especial. Depois tem isso, viu? É nóis. Fica de pé, você que ainda está aí sentado. Fique de pé. Converse com Deus. Fale com Ele sobre tudo que você ouviu.
Peça a Deus que te dê graça, te dê sabedoria, te dê ousadia. Fala com Ele. Senhor, eu venho pedir, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha, Senhor, sobre cada um dos que aqui estão e dê a eles, Deus, espírito de ousadia, espírito, ó Deus, de pessoas que não têm medo do fracasso, mas de pessoas que aprendem com o erro e continuam andando. Senhor, eu venho pedir que o Senhor possa restaurar, ó Senhor, a cada coração aqui. Que o Senhor possa, Deus, religá-los a Ti, Senhor. E fazer com que esse povo possa andar por essa cidade e ser bênção sobre a vida das pessoas. Que eles possam, Senhor, fazer a diferença por onde eles passarem. Que eles possam, Senhor, transformar vidas, como Paulo fez no seu tempo, como outros homens fizeram. Eu quero, Senhor Deus, eu venho declarar sobre eles a mesma unção. Eu venho declarar sobre eles, ó Deus, a mesma ousadia. Que a cidade não seja mais a mesma após eu passar por eles. Que as pessoas passem por eles e possam ser impactadas pela ousadia que eles têm. E que eles possam ser obedientes ao Senhor. Que eles não voltem atrás, ó Deus, do que eles fizeram. Que eles não voltem atrás, ó Senhor, da decisão que eles tomaram de seguir a Ti. Que eles estejam na sua casa. Que eles estejam amando pessoas. Que eles estejam declarando bênçãos sobre a vida de outros. Em nome de Jesus, ó Pai, que eles possam fazer a diferença por onde eles andarem, por onde eles estiverem. Que a graça, que a paz do Espírito Santo de Deus, que os prodígios, que tudo que está através dele possa estar também em você, meu amado e minha amada irmã, hoje e até a volta de Jesus Cristo nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço bem gostoso no seu irmão do lado. Bata um papo. Não vá correndo embora, não. Fica por aqui um pouquinho. Em nome de Jesus.